Ela foi enforcada em praça pública e sobreviveu. Agora todos a caçam. Mas o que ninguém sabe é que ela está atrás de algo muito pior. Um lobisomem real, escondido entre eles. Em um futuro nada animador, uma guerra colossal transforma a Terra num verdadeiro terreno baldio. O planeta vira as famigeradas Terras Perdidas, um lugar onde só restou uma cidadezinha reunindo os sobreviventes da humanidade. Quem manda ali é o tal do Senhor Supremo, mas quem realmente bota a ordem é a Igreja. E não com muito amor, diga-se de passagem. Um belo dia aparece Grey, acusada de bruxaria e pendurada numa forca, enquanto o executor faz seu teatrinho de "isso é o que acontece com quem desobedece à Igreja". Assim que a executora dá as costas, Grey mostra que, de indefesa, ela não tem nada. Usa um feitiço para fazer um soldado acreditar que quem está prestes a morrer enforcado é ele. Desesperado, ele atira na corda achando que está se salvando e, sem querer, solta Grey. Num surto de pânico, ele acha que ela está ao lado dele e começa a atirar, acertando outro colega. Quando a executora fica sabendo da confusão, não pensa duas vezes. Elimina o soldado enfeitiçado e sai liderando uma caçada implacável atrás de Grey. Enquanto os soldados tateiam no escuro, Grey vira sombra e aproveita para eliminar um por um. Quando só a executora sobra, ela encurrala com uma faca. A executora encara a morte de frente e diz: "Manda ver". Mas Grey resolve dar uma lição mais simbólica. Devolve o favor e a enforca. Cena forte. A multidão assiste tudo e, num misto de medo e admiração, começa a chamá-la de a bruxa que não se enforca. Enquanto isso, Boyce passeia de cavalo por aí, mas para de repente diante de um túnel. Ele sente no ar que vem encrenca. Ele fala em voz alta sobre a emboscada iminente, e como num roteiro ensaiado, um grupo de salteadores surge. Um deles tenta pegar a arma de Boyce. Má ideia. A arma vem com um acessório especial, uma cobra de duas cabeças, que resolve o problema num bote só. E como se isso não bastasse, Boyce fecha as mãos como se estivesse apertando um botão de videogame e surgem duas armas. Ele zera o bando rapidinho. Antes de seguir viagem, ainda pega a sua cobra de estimação como se fosse mais uma terça-feira qualquer. Grey dá uma pausa nas correrias e encontra um abrigo numa torre isolada. Lá deixa discretamente um dinheiro para uma senhora cega, que a reconhece não pela aparência, óbvio, mas por sua gentileza. Depois chega a visita ilustre. A rainha aparece acompanhada de Gerais, o capitão da guarda real. A realeza tem um pedido peculiar. A rainha quer comprar o poder de virar um lobo e oferece um punhado de joias chiques como pagamento. Grey, como de costume, não diz não pra ninguém. Topa a missão e explica que vai contratar um caçador para matar um metamorfo e absorver seu poder. O prazo: até a próxima lua cheia, ou seja, 6 dias para fazer mágica acontecer. Grey começa a afiar suas lâminas e se preparar, quando Gerais resolve fazer seu próprio pedido. Ele quer que ela fale com a rainha. Jura que é leal, mas acha que esse tal poder vai acabar com ela. Grey, com aquele olhar de quem já ouviu de tudo, acha que é só dar de cotovelo mesmo. Mas como recusar não é seu forte, aceita o pagamento: um elegante relógio de bolso. Em seguida, Grey lança um feitiço daqueles de espiar à distância e começa a observar as Terras Perdidas. Ela vê um bando de guerreiros tentando enfrentar um lobo gigantesco e o resultado é rápido e sangrento. Todos caem em segundos. Enquanto isso, em outra parte da história, o poderoso Senhor Supremo está bem molhado de novo. Ele pede ajuda à rainha que, já sem paciência, chama as criadas xingando o marido com uma ternura que só o tédio conjugal pode reproduzir. Pouco depois, a mesma rainha que insultava o marido está aos beijos com Boyce. Ou seja, o rei pode estar fraco, mas o drama tá forte. Boyce tenta sair do castelo na surdina, mas é barrado por guardas. Sem perder tempo, cospe álcool numa tocha e transforma um deles num churrasco humano. O outro
ele despacha com um belo chute escada abaixo. Mais tarde, num bar, Gray aparece e vai direto ao ponto. Quer contratar Boyce como caçador, já que ele manja tudo das terras perdidas. Boyce, sempre um bom vivan, só queria saber de apostar. Gray, sem paciência, senta à mesa e joga contra ele. E, claro, ganha fácil logo de cara. Mesmo assim, Boyce fica com o pé atrás em aceitar a missão, porque ele sabe que as terras perdidas não costumam dar segunda chance pra ninguém. Aí, Gray manda real. Se ela atrasar o passo, ele pode simplesmente deixá-la pra trás. Foi aí que Boyce menciona um certo lobo gigante que vive num lugar chamado Rio da Caveira. Gray junta as peças e percebe que esse nome é o mesmo da visão que teve. Então faz um trato, paga o caminho até lá com um relógio de bolso. Mas, justo nesse momento, um bando de soldados invadem o bar e um deles abre fogo do alto. Boyce nem pisca, lança a cobra de 2 cabeças no cara e resolve o problema bem rapidinho. O corpo desaba, a cobra pula no braço de outro soldado e o parceiro dele, num impulso desesperado, corta o braço fora. A cobra vai embora tranquilinha. A executora entra no meio da pancadaria e, no movimento preciso, elimina a cobra com sua faca. Quando se vira para encarar os dois, já é tarde. Gray e Boyce sumiram do mapa. Enquanto isso, na igreja, o patriarca aproveita o sermão para lembrar: bruxas e hereges devem ser punidos. A multidão finge rezar, mas por baixo dos panos, um bilhete circula falando de um movimento rebelde. No final da missa, o patriarca mostra que não é bobo e já sabe do bilhete. E pior, já sacou que Gray virou o símbolo da revolução. A executora não perde tempo e traz a mulher cega, pisando na mão dela até a pobre senhora revelar que Gerais e a rainha estiveram com Gray. O patriarca não hesita, ordena que a executora encontre Gray e a obriga a confessar que está manipulando os líderes, antes de enforcá-la. Claro, já nas terras perdidas o clima é outro. Gray e Boyce estão acampando e Boyce tenta achar uma nova cobra de estimação, mas parece que nenhuma passa no teste de qualidade dele. Gray está quase pegando no sono quando sente Boyce se aproximar com a lâmina na mão. Num reflexo rápido, ela saca a faca pronta para agir. Mas calma lá, Boyce só queria livrá-la de um escorpião que está prestes a ferrá-la. No dia seguinte, os dois chegam a um posto de troca comandado pelos irmãos Mara e Ross, velhos conhecidos de Boyce. Mara o recebe com um beijo nada tímido, antes de os levarem para dentro. Lá dentro, Boyce diz que o metamorfo estará acessível em 1 semana. Gray, sempre com pressa, diz que não tem esse tempo, e Boyce propõe um atalho daqueles que ninguém em sã consciência escolheria. Naquela noite, Boyce e Mara reacendem a antiga chama e lamentam que só se vejam uma vez por ano. Amor com prazo de validade. Pela manhã, antes de partir, Boyce avisa que Mara e Ross são os únicos rostos confiáveis naquele mundo destroçado. Gray, atenta, percebe um esqueleto de criatura preso numa gaiola, como se fosse só mais um item de decoração. Enquanto isso, a executora e seu batalhão sobem num trem e começam a vasculhar as terras perdidas. A rainha, nada satisfeita, vai tirar satisfação com o patriarca, já que ele mandou todos os soldados embora sem avisar e deixou a cidade vulnerável. O patriarca, dissimulado como sempre, responde que ouviu rumores sobre uma possível traição da rainha. Ela nega, diz que é tudo calúnia, bem no estilo "quem não deve não teme", mas não convence. Mais tarde, ele liga para a executora a bordo do trem e avisa: a rainha mentiu. A ordem agora é capturar Gray o mais rápido possível. Se prenderem a rainha por traição e o Senhor Supremo bater as botas, ele assume o trono. Plano maquiavélico básico. Algum tempo depois, os soldados localizam Ross e Mara. E o que vem a seguir não é bonito. Tortura até Mara entregar que Gray e Boyce estão indo rumo ao Rio da Caveira. Satisfeitos, os soldados finalizam o serviço, matam os dois e ainda queimam o posto. No dia seguinte, Gray e Boyce chegam à Fenda, uma cidade em ruínas cheia de rachaduras e precipícios. O cenário ideal para dar ruim. Eles entram num prédio velho onde ainda funciona, ou deveria funcionar, um teleférico. Boyce chama pelo operador, um cara conhecido por levar qualquer
qualquer um, desde que role um pagamento. Mas o silêncio é o único que responde. Preocupados, os dois começam a vasculhar o lugar e encontram o operador enforcado. Os soldados chegaram antes e, como se fosse cena marcada, ao tentarem sair, são cercados pela executora e seu pelotão. A executora até oferece um acordo. Boyce pode ir embora, se entregar Gray. E para mostrar que não estão blefando, jogam o corpo de Mara ali no chão. Mas o que eles não esperavam era que Mara, meio viva, meio à beira da morte, murmurasse o nome de Boyce. Isso basta para que a executora a elimine de vez com um tiro frio. Boyce perde o controle e abre fogo. Gray não fica atrás, derruba um soldado, pega as armas dele e se junta ao tiroteio. Juntos transformam o cerco em carnificina, limpando o chão de soldados em segundos. Mas claro, o roteiro não ia deixar tudo tão fácil. De dentro de um trem sai uma nova leva de soldados. Uma horda completa. Boyce e Gray continuam no tiroteio, fazendo o possível, mas o número de inimigo parece infinito. Para piorar, Gray fica sem munição. Tentam bater em retirada, mas o trem vem equipado com um canhão. Sim, um canhão. Por que não? Felizmente, os reflexos estão em dia e eles caem antes da explosão, sem grandes ferimentos. Correm em direção ao teleférico e Boyce, prático como sempre, solta o carrinho atirando no mecanismo. Os soldados ainda tentam alcançar, mas aí luta corpo a corpo para manter os inimigos fora. O detalhe, o carrinho atravessa um abismo monstruoso e qualquer deslize manda os soldados direto para o fundo, sem chance de replay. Soldados aparecem no teto do teleférico e Gray nem pensa duas vezes. Escala para cima armada com suas lâminas afiadas. Rápida como um raio, ela despacha quase todos. Aí, com um salto ousado na borda do vagão, atrai o último inimigo para perto, só para decepcioná-lo com um corte certeiro na mão que o despenca no abismo. Depois do teleférico, Boyce também está na porrada, resolvendo a pendência com os soldados restantes no bom e velho corpo a corpo. Ao ver seus soldados caindo um por um, a executora manda cortar os cabos. O teleférico agora balança perigosamente de lado e Gray precisa usar suas lâminas como gancho para não despencar. Boyce quebra uma janela e empurra um soldado para fora, mas a executora não acabou. Ela atira no último cabo. O carrinho despenca, desliza por um prédio e bate com força na encosta de um abismo. Suspense puro. Em meio aos destroços, Gray e Boyce começam a escalar a parede de pedra. Conseguem sair do teleférico segundos antes dele despencar lá de cima. Durante a subida, a executora ainda acerta o ombro de Boyce com um tiro. Mesmo assim, Gray já está no topo e usa seus poderes para distrair a inimiga, dando tempo para eles sumirem dali. Naquela noite, Boyce tira a bala por conta própria e Gray costura o ferimento. Ele pensa nos amigos que perdeu e promete se vingar da executora. A ferida no ombro, mas a dor é no orgulho. Antes de dormir, eles observam as luzes e trovões no céu. Um pouco de beleza no mundo em ruínas. Já a rainha começa o dia com uma descoberta bombástica. Está grávida. E embora saiba que o pai é Boyce, ela finge que é do Senhor Supremo. Agora, com um herdeiro no bolso, toma uma decisão prática. Sufoca o marido com um travesseiro. Frio, calculado e com um certo talento dramático. Enquanto isso, Gray e Boyce chegam ao Shadowsbane, uma região que à noite vira parque temático dos demônios. E aí, eles escutam o barulho do trem da executora se aproximando. Não dá tempo de fugir, então a única opção é se esconder. Entram numa velha torre de resfriamento e começam a espalhar gás no chão ao estourar várias latas, preparando o cenário para o inevitável. Quando a noite cai e as luzes da torre se acendem, o primeiro demônio aparece, faminto e pronto para a festa. Boyce age rápido, joga o isqueiro no chão, encharcado de gás, e cria um círculo de fogo ao redor deles. Só que os demônios não se impressionam, invadem a torre de qualquer jeito. Gray e Boyce abrem fogo, mas as balas parecem fazer cócegas nas criaturas. Aí os demônios ficam criativos e aparecem com uma placa de metal para atravessar o fogo. Boyce responde chutando uma lata de gás e metendo bala nela. Uma explosão garantida. Um demônio salta bem na hora da explosão e ataca Boyce. Gray não deixa barato.
aparece com suas lâminas e perfura a criatura para tirá-lo dali. Mas o bicho ainda tenta agarrá-lo e Gray é forçada a enfrentar o monstro no mano a mano. Boyce aproveita a abertura e empala a criatura num pedaço de metal, enquanto Gray lança outra lâmina e um novo tanque de gás. A explosão dessa vez é de encher os olhos e chama a atenção do chefão dos demônios, que está lá em cima assistindo o caos com seus seguidores. O chefão não pensa duas vezes, desce com sua galera e parte para cima do casal. Ao ver Gray, ele solta um "Você não devia ter voltado aqui", com aquele tom de vilão ressentido. Só que Gray não está para brincadeira. Lança magia, joga o demônio para trás e acende um verdadeiro show pirotécnico com fogo saindo da mão. Ela controla o círculo de chamas e transforma tudo num tornado de fogo colossal que incinera geral, incluindo o chefão. A noite literalmente pega fogo. Depois do caos todo, Boyce comenta que não sentiu o calor das chamas. Gray dá um sorrisinho e revela: tudo era ilusão. Ela enganou os demônios para acharem que estavam pegando fogo e morreram de susto. Ou melhor, de efeito placebo. Em seguida, revela o motivo de tudo isso. Existe um tesouro escondido ali, carregado de poder. Anos atrás, um homem a contratou para roubá-lo, mas o lugar é tão corrompido que acabou transformando o tal homem e sua turma nos próprios demônios que eles acabaram de enfrentar. Clássico caso de "isso aqui corrompe mais que poder político". No dia seguinte, o patriarca vem a público anunciar duas bombas. O Senhor Supremo morreu, mas a rainha está grávida e a bebê, claro, será o novo comandante. O povo fica em silêncio total, até Gerais dar um tiro pro alto e forçar os aplausos. Depois da encenação, o patriarca se ajoelha diante da rainha prometendo lealdade, mas em privado mal consegue esconder o desprezo e ainda liga para a executora dizendo que ela precisa se apressar. A rainha, por outro lado, não está só sentada esperando. Beija Gerais com segundas ou terceiras intenções, querendo usar o exército dele para fins próprios. Enquanto isso, Boyce e Gray chegam aos tais campos de fogo. Ele anuncia: amanhã chegam ao destino. E o ar já pesa, porque a coisa promete. Sabendo que o combate com o metamorfo será tenso, Gray sugere que Boyce pegue seu pagamento e dê meia volta. Ele se recusa e até pede para ela voltar com ele, mas isso não está nas cartas. Gray é amaldiçoada, literalmente, a nunca recusar uma missão. No dia seguinte, enquanto atravessam um túnel, o som de um trem vindo se aproxima. Eles não têm chance de escapar correndo, então elaboram um plano. Gray se posiciona nos trilhos e espera o trem chegar perto o suficiente antes de disparar na corrida. A executora cai direitinho no plano, manda o trem acelerar atrás de Gray, sem perceber que está indo direto para uma armadilha. Gray corre até um trecho do trilho quebrado e, no último segundo, salta nos braços de Boyce. O trem despenca no abismo, com uma explosão digna de final de ato. A executora e seus soldados viram poeira. Quando o patriarca fica sabendo, sua primeira reação é tentar tomar o poder à força, reunindo sua guarda para um golpe relâmpago. Mas Gerais chega antes. Ele e seu exército cercam o patriarca e eliminam ele e o que sobrou da resistência. Com isso, a rainha se torna a única autoridade da cidade. Como toda boa vitória política, ela comemora com Gerais, da forma mais íntima possível. No dia seguinte, Gray e Boyce chegam ao lendário Rio da Caveira, um lugar decorado com ossos de vítimas passadas. Eles exploram um prédio antigo, veem sinais de vida recente, mas ninguém aparece. Boyce tenta convencer Gray a desistir, mas ela está determinada a terminar o que começou. Quando anoitece, ela cobre os dedos com garras de prata e se prepara para enfrentar o metamorfo. Boyce tenta pará-la outra vez, mas é tarde demais. A lua cheia já tomou o céu e com ela a transformação. E então vem a revelação. Boyce era o metamorfo desde o início. Gray entende que ele a trouxe ali para matá-la. O corpo de Boyce começa a se expandir, suas roupas rasgam e ele termina de se transformar num lobo gigantesco. Gray, com sangue frio, joga o relógio de bolso nele e já parte para a luta com suas garras de prata. Mas a força dele é descomunal. Ele a joga longe como se fosse um boneco. Então Gray muda de tática.
e cria uma ilusão com uma revoada de pássaros, o suficiente para confundir a fera e lhe dar um lugar para se esconder. Quando Boyce salta para esmagar o que achava ser um pássaro gigante, a ilusão some e ele se vê diante de Grey, que crava as garras nele sem piedade. Ele ainda tenta reagir, mas já está fraco demais. Depois de alguns golpes, desaba, levanta o braço no último suspiro, mas o golpe final não vem. Minutos depois, desperta cheio de cicatrizes. Grey está ao lado dele, dando água e mandando ele descansar. Boyce desmaia de novo. E quando acorda, está acorrentado. O romance virou suspense rapidinho. Grey revela o truque. Quando costurou o ferimento de Boyce, escondeu prata sob a pele dele, envenenando o cara o tempo todo. Prática silenciosa e mortal. Prestes a terminar o serviço, Boyce pede um desejo. Lembra que ela nunca recusa ninguém. E o pedido? Que fiquem juntos, caçando lado a lado, para não se sentirem sozinhos. Grey até topa, mas avisa que tudo tem um custo. Sempre tem. As nuvens se abrem e a lua cheia força a transformação de Boyce mais uma vez. Grey não hesita. Começa a cortar o peito dele com as garras de prata. Na manhã seguinte, ela deixa o relógio de bolso sobre o túmulo dele e vai embora levando o couro do lobo. Quando chega à cidade, os escravos gritam seu nome como se fosse uma lenda viva. Os guardas tentam conter o povo, mas é inútil. Logo a enorme cruz da igreja vai para o chão, carregada pelos rebeldes. Grey entrega a pele a Gerais, junto com as instruções para a rainha obter o poder. Gerais, meio confuso, diz que ela falhou na missão dele. Mas Grey rebate com frieza. Ela matou o amante da rainha. E agora Gerais pode finalmente ter a mulher que queria. Missão real cumprida. Mais tarde, a rainha desaba ao perceber que aquela pele pertence a Boyce. Tudo que ela queria era virar uma besta para ficar com ele. Mas Gerais diz que Boyce a corrompeu. Sim, é o tipo de drama que só melhora com traição e pele alheia envolvida. A rainha saca a verdade. Gerais a traiu. Sem pensar duas vezes, pega um grampo de cabelo. Sim, um grampo. E enfia no pescoço dele. Fim de jogo. Os rebeldes aproveitam o caos e invadem o castelo como uma avalanche humana, atropelando os guardas cujas balas não servem pra nada contra tanta gente decidida. Quando o sol nasce, a pele de lobo que Grey deixou começa a queimar até virar cinzas. E, longe dali, o túmulo de Boyce começa a tremer. Spoiler do sobrenatural vindo aí. Pouco depois, Boyce, agora vivo de novo, encontra Grey e chega com sede de vingança. Mas ela, fria e direta, confessa: sempre soube que ele era o amante da rainha. Tudo o que aconteceu foi planejado por ela, desde a rebelião até garantir que ele sobrevivesse. Boyce ainda tenta atirar, mas a arma falha. Parte então pro ataque com uma faca, mas Grey desvia e os dois ficam frente a frente, com as lâminas no pescoço um do outro. Um tango pós-apocalíptico. Grey lembra que esse exato momento, era o desejo dele. Boyce respira fundo, concorda. E agora os dois partem juntos para cruzar as terras perdidas. Amor, sangue e sobrevivência. E assim termina o filme. Gostaria muito de saber se você gostou do novo filme da Milla Jovovich. E se gosta de filme com ela, tem um resumo que também é fresquinho aí no card aí ao lado. Então, vai lá